o seguinte, Espanha, crise na Espanha, está atrapalhando o grupo aqui no Brasil? Como é que está lá e como é que está aqui? Está tendo uma crise na Espanha? Não tem, não. Não, eu acho que... Portugal também, viu, Valim? Eu olho para cá, não vejo ninguém mais em crise. Não, Itália também, Europa. Crise europeia. Tá, vamos Italiano também. Vamos para a crise europeia. Mas a Espanha, em especial, está num momento delicado, né? Bom, todos nós temos acompanhado pelos jornais as dificuldades maiores que têm acontecido no continente europeu e, obviamente, todos nós esperamos que sejam encontradas soluções sistêmicas que possam dar uma nova direção à economia europeia, né? Então, o que eu posso comentar para você é que todos nós lemos o Valor Econômico e estamos lá acompanhando de perto as coisas que estão acontecendo. Agora, se a sua pergunta, a segunda derivada qual é o impacto que a crise da Espanha está tendo no Brasil, é essa a sua... Na Vivo, no Brasil. É na Vivo? Eu diria que essa é uma pergunta recorrente, né? E quando nós nos comprometemos com esse investimento, com todo o projeto que nós havíamos apresentado em início de 2011, a crise não tinha chegado à intensidade que tem chegado ultimamente. E a gente continua tendo a mesma atitude, a mesma perseverança. E, claro, o Brasil cada vez assume uma responsabilidade e uma importância maior, como provavelmente é o caso também das outras empresas que têm relações importantes com operadoras europeias. Mas não existe nenhum tipo de restrição, não existe nenhum tipo de condicionamento em função disso. A TIM tem seu próprio caldeirão aqui, ela não precisa da Itália, né? Ela está... Como é que está a TIM, com o seu próprio caldeirão? Não, o nosso caldeirão não está fervendo ainda, não. Não? Ainda não. Está morninho mas eu acho só. Que é claro que, olhando realmente a Europa e olhando a Itália e olhando o Brasil, é claro que eles ficariam muito, muito alegres realmente se nós colaborássemos mais com resultados, com mais fluxo de caixa, com mais dividendos. Esse seria o desejo deles. Mas, felizmente, inclusive, vocês souberam, no ano passado, quando nós adquirimos a AES e a Eletropaulo, as duas redes, a grande briga é o seguinte: vamos tomar empréstimo aqui dentro ou lá fora, ou vamos aumentar o capital. Lembre-se que a Telecom Itália tem 64% do controle da companhia, é bem forte. À primeira vista, eles deveriam falar, endivide-se, porque nós estamos muito endividados aqui, vocês precisam ajudar a gente. Mas não, acho que eles colaboraram, nós fizemos um aumento de capital, fomos ao mercado e eles conferiram 64,4% deles lá do capital, do aumento do capital. Então, nós não temos realmente sentido. Também uma coisa muito boa, na nossa situação financeira, não é tão boa que nem a da Vivo, mas é muito boa, realmente, pouco endividamento, nós não sentimos realmente dificuldades em ir ao mercado financeiro para pegar dinheiro. E eu diria para você, que realmente não tem, o caldeirão está no fogo, mas não tem afetado realmente a nossa vida operativa, não tem afetado realmente o nosso plano de investimento em nada, foi tudo aprovado, e eu acho que a relação está muito boa. Nem a imagem. E eles também se acham melhores que a Espanha, viu, como país. Nem a imagem da TIM tem afetado. Há controvérsias. Eles sempre se dizem, não, é que o déficit público italiano é menor que o espanhol. É por isso que eles falam que eles estão melhores que a Espanha. Doutor Formoso e doutor Zanteno, vocês estão sentindo algum sinal de efeito de crise europeia aqui no Brasil? Para captar recursos, para redução do crescimento da demanda? Porque a gente está crescendo loucamente, mas é aquela coisinha da formiguinha, né? Estão sentindo algum efeito aqui? O PIB não está lá essa maravilha, vai sair sexta-feira, vamos ver o que vai acontecer. En realidad, sentimos que aquella esperanza que todo fuera maravilloso está siendo más real, menos maravilloso, mas muito bom comparado lá fora. Acredito que temos que cuidar o mercado aqui, que a dimensão, que fique sob controle. Mas não percibimos assim de Europa em geral. Em geral, o mundo todo está dando uma desacelerada, que hay que ter cuidado
e estar preparados para o 2013, que acredito que aí vai ser mais complicado. Me diz uma coisa, o seu é um oásis brasileiro ali. Algum sinal de crise por ali? Muito obrigado pela palavra oásis, mas a nossa interpretação é até nesse momento essa crise mundial tem afetado positivamente o Brasil. Existe sim uma restrição a crédito internacional, mas um apetite muito grande de investidores institucionais, fundos de equity e outros, de aplicarem seus recursos aqui no Brasil. A nossa preocupação é o seguinte, até quando essa crise internacional vai afetar o desenvolvimento da nossa economia? Se nós analisarmos o desempenho das empresas do setor no primeiro semestre, o nosso crescimento foi marginal. As expectativas de aumento de demanda para o segundo semestre são melhores do que no primeiro semestre. E telecom é diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico. Então, num mundo globalizado, é impossível, não existe oásis nacional nem mundial. Nós dependemos, sim, de um desempenho bom da economia global, principalmente dos Estados Unidos, eu diria que em segundo plano, a Europa, para que o Brasil possa continuar se desenvolvendo. Heloísa, tem um gap ainda. Acho que nós ainda não sentimos quase nada, a não ser que a aceleração de crescimento do celular está muito direto, realmente, a penetração que já está bastante alta. Mas a massa salarial do país ainda, e o nível de emprego ainda não caiu, ainda está crescendo. Então, tem um gap. Se nós continuarmos realmente com a economia crescendo, essa base, como diz, 1,5%, mas possivelmente no segundo semestre ela já vai dar uma subida, vai ter, lá na frente, eu acho que nós vamos ter impactos. Mas ainda a massa salarial está boa e o salário real está bom. Porque o que a gente tem visto, por exemplo, a classe C, né, que é o amor das empresas brasileiras hoje, claro, porque estão tendo um acesso ao mercado. Os novos consumidores, as pessoas estão mais cuidadosas com suas despesas, né? Gastaram muito quando melhorou a renda familiar, mas estão mais cuidadosas com suas despesas. Estão sentindo alguma diferença? Está sentindo, Valim? Está sentindo, Manuel Horácio, alguma... Eu não sei, eu acho que a inadimplência, isso vem pela inadimplência, né? A inadimplência não tem crescido na TIM, não. Que eu tenha, pelo menos, nos últimos números que eu vi, esse terceiro trimestre, eu não sei ainda quais são os números, eu não tenho sentido realmente que a inadimplência esteja crescendo no setor. Não sei a opinião deles, se estão sentindo ou não. Sente alguma retração aqui, uma desaceleração em vez de retração? Não, realmente, minha opinião é que todos os operadores têm feito também adaptações comerciais, não, para ir navegando nas mudanças que o mercado tem. Mas eu acho que sim, a inadimplência tem crescido, pelo menos na minha opinião, como resultado precisamente, não somente neste sector, não, muitos outros setores, talvez somos um dos menos afetados porque um uso permanente do serviço, não? Então você já considera isso como básico, não? Para a sua vida e para manter-se comunicado com a comunidade, mas sim tem algum impacto, inadimplência especificamente, e no crescimento, acho que todo mundo faz um esforço todos os dias, ainda não temos um impacto direto. Sente, Valim? O que nós temos visto em termos de economias, crescimentos marginais decrescentes. Ou seja, há um decréscimo do crescimento, né, ou uma desaceleração do crescimento, mas ainda em crescimento. Acho que o alerta fica para o futuro. Né, o que vai acontecer no futuro por conta de serviços essenciais. Acho que as operadoras, como o Carlos Zenteno disse, estão tentando se adaptar no extremo disso, para continuar crescendo, porque é o que alavanca o próprio investimento e o futuro. Mas esses fôlegos internos, eles têm limites que chegam rápido. Mas, obviamente, são retornos marginais, são crescimentos marginais decrescentes, né, isso já vem acontecendo há um bom tempo.
né? E se reflete assim, com uma sinalização negativa aqui, outra negativa ali, outra negativa lá. Não é algo conjuntural, mas é perceptível. Você não acha que também que é um pouco o efeito da penetração, que já está bastante avançada? Esse também é um efeito, vamos chamar assim, adicional ao efeito dos crescimentos marginais decrescentes. Tem uma penetração muito grande no serviço de celular. E apesar de todo mundo querer sair em defesa do consumidor, os nossos são completamente aptos a tomar as melhores decisões possíveis, né? E a gente tem percebido que os consumidores, né, os quase 70 milhões de usuários que nós temos, são pessoas de altíssima capacitação e tomam decisões diárias, né, de forma muito eficiente. Apesar Explica melhor, o que é isso? Hã? O que você está querendo dizer? Não, ele, por exemplo, ele aproveita melhor a promoção da Oi e a dos concorrentes, né? E assim, em todos os produtos e serviços, ele sabe fazer essa matemática melhor do que ninguém, né? Eu acho que o consumidor brasileiro é muito ávido, muito capaz, em toma decisão financeira, ele administra isso numa Você capacidade acha que não precisa diferenciada. olheiro de fora ficar instigando o consumidor brasileiro, é isso? Eu acho que o consumidor brasileiro é muito capacitado. Os que a gente encontra têm uma capacitação diferenciada. E olha que a gente tem de todas as classes sociais, de todas as localizações e localidades no Brasil. Você acha que o caldeirão do setor está meio fervendo, exageradamente fervendo? Não sei se o caldeirão do setor está fervendo ou não, mas eu acho que a gente tem aí a obrigação de continuar melhorando a nossa percepção e a prestação de serviço. Mas isso é uma constante no tipo de trabalho e de empresa que a gente atua. E eu acho que o consumidor continua se relacionando conosco de forma muito intensa e continua buscando alternativas de otimizar a sua carteira, como você mesmo disse. Agora, a crise internacional está prejudicando captações do setor, no setor de recursos para investimento, ou a negociação com os fornecedores, com os grandes fornecedores multinacionais, está sendo... os juros estão maiores. Como é que está isso em termos de impacto? Em termos de captação, as agências de rating fizeram uma observação com relação ao Brasil, né? Ou seja, era bar de brigadeiro, deixou de ser, e, portanto, as agências de rating que avaliam a cada um de nós e os nossos respectivos créditos também deixaram de ser tão otimistas com relação ao Brasil. E, com isso, tem sido mais difícil captar recurso no mercado externo e também no mercado interno, né? O recurso, nesse momento, foge para lugares de mais segurança. Então, isso tem sido, não digo uma dificuldade, mas é uma constatação. Alguém quer fazer alguma observação? Não, acho que o setor é visto pelo mercado ainda realmente como um gerador de caixa. E, embora eu concordo com o Valim, que realmente o crédito não está tão farto, estão olhando o Brasil também com outra visão, mas eu acho que nós não temos tido problema, principalmente no setor, porque é um setor seguro. Pode ganhar menos, mas ele gera caixa e dá muito mais segurança realmente para o credor que ele vai receber o que ele está emprestando hoje. Então, eu não tenho sentido tanto. É claro que os spreadzinhos sobem um pouco, porque no mundo todo está subindo. O Brasil perdeu esse negócio do Onfong-AT, realmente. Eu acho que o México está pegando o lugar do Brasil. É uma pena, espero que a gente não perca esse bônus demográfico que nós temos pela frente. Mas... Não estão perdendo, além do futebol, em outras coisas, é isso? Isso, não, perdemos a posição de Onfong-AT do mundo, que agora o México está na nossa frente, e no futebol, realmente, nós temos perdido bastante para o México, né? E aí, doutor Formoso, estamos perdendo para o México? Não. Futebol não vale. Eu acredito que nosso sector tem uma característica muito única. Nossos clientes não têm aquela barreira para ficar com uma ou outra operadora. Têm uma liberdade de escolha e são muito conhecedores do produto. São conscientes, vamos falar. São conscientes de lo que pagam, a qualidade que recebem, e isso vira em uma responsabilidade nossa de ser cada dia melhores para que o cliente fique com o operador, com a gente. Agora, eu acredito que
que nós acreditamos ser, hay que pensar optimistamente, mas actuar com precaução, porque o escenário todo fora está complicado. Então temos que ter cuidado e temos que ter responsabilidade sobre os investimentos que são feitos para ter viabilidade a futuro, não deixar investimentos que depois não geram valor. Bom, eu só queria complementar, além de tudo que já foi dito aqui, com relação à questão do ano de 2012, que eu acho que não está sendo um ano fácil para ninguém, mas começam a surgir os primeiros indícios de que a gente terá, talvez, um processo de recuperação que deve se materializar de forma mais intensa ao longo do ano de 2013. Né? Quando você pega aqueles indicadores que normalmente antecedem esses movimentos, tráfego pedagiado, embalagem, essas coisas todas, começam a surgir alguns indícios. Né? A grande questão que se coloca é se esses problemas externos, como o Luizinho acho que muito bem colocou, quer dizer, não dá para a gente imaginar que nós vamos ser uma ilha, né? Se vão ter uma duração e o impacto maior, gerando problemas dentro do Brasil. Quer dizer, as soluções de mercado interno existem, nós temos um mercado interno importante, mas não dá para imaginar que nós somos desconectados do mundo. Né? Então, eu acho que nós temos aí um cenário que, aparentemente, dá indício de recuperação, que nos poderia autorizar aí falar num crescimento do produto no ano que vem entre 4% e 4,5%, mas eu acho que a gente não pode ficar desconectado disso. E, como já foi dito aqui, existem uma série de medidas que nós temos que tomar no nosso país para que esse crescimento venha a ser um crescimento sustentado, não um crescimento oscilante, onde você tem um ano com 1,5%, outro ano com 4%, um ano com 2%, um ano com 5%, para que a gente possa, efetivamente, ter um processo sólido de crescimento. E aí, eu acho que a gente está falando muito de investimento, né? Investimento no país como um todo, especialmente em segmentos importantes de infraestrutura. E, comparativamente a outros setores, Luiz, eu acho que aí o setor de telecomunicações está numa situação muito favorável. Ainda que a gente possa, no início do nosso debate, ter falado sobre 3%, sobre a indústria está investindo mais de 20 bilhões por ano, de uma forma permanente, de uma forma constante, e eu acho que isso tem dado para a sociedade brasileira uma diferenciação muito grande da infraestrutura de telecom em relação a outros setores de infraestrutura. Então, acho que a gente precisa, efetivamente, trabalhar esses outros setores. Acho que todos nós que vivenciamos o dia a dia sabemos que existem gargalos importantes no país, e isso é que vai garantir que o processo de crescimento venha a ser um processo continuado, sustentável. Senão a gente vai continuar tendo essas preocupações com um cenário externo extremamente adverso.